Se você fosse ranquear as formas como o planeta Terra pudesse ser destruído, qual delas você colocaria em primeiro lugar? Saiba que os cientistas da NASA andam muito preocupados com um certo evento, no qual um asteroide pode cair. Por acaso, você já parou para pensar nos planos que a agência americana tem no caso de um corpo celeste como esse esteja vindo em direção ao nosso planeta? Eu sou Uriel Martínez e você é sempre bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Tudo o que você conhece, o que nós conhecemos, está no universo e faz parte dele. Por vezes, até esquecemos que nós mesmos somos parte desse grande mistério. Geralmente, quando falamos em universo, pensamos em planetas, estrelas, buracos negros, cometas e galáxias. São muitos e com frequência nos esquecemos dos asteroides. Asteroides são pedaços de rocha, metal e gelo que vagam pelo espaço. Acredita-se que eles são restos de formações de planetas ou de satélites naturais. Um asteroide pode ter várias dimensões, vários tamanhos. Existem corpos de poucos metros e outros que podem chegar até a quilômetros de comprimento. O seu peso varia de acordo com o seu tamanho e os elementos que o compõem. O nosso sistema solar possui uma grande quantidade desses pedaços de rocha, sendo que a maioria é encontrada entre Júpiter e Marte no chamado cinturão de asteroides. Mas isso não quer dizer que perto da Terra não existam corpos celestes desse tipo. Por um acaso, você já parou para pensar na quantidade de asteroides que estão passando perto do nosso planeta neste exato momento? Não? Eu vou te mostrar agora. Todos esses pontos azuis que você vê na sua tela são asteroides se movendo. O círculo branco representa a órbita da Terra. Os outros círculos são as órbitas dos outros planetas. Ao centro está o Sol. Como você pode observar, é uma quantidade impressionante de objetos cruzando com o nosso planeta a todo instante. Vários deles acabam entrando em rota de colisão com a Terra. Todavia, a maioria é pequena e inofensiva, ou seja, ao entrar em nossa atmosfera, eles acabam sendo incinerados e, por vezes, nem chegam a tocar o chão. Muitas vezes, o que você chama de estrela cadente é, na verdade, um asteroide sendo torrado pelo nosso planeta. Mas nem todo asteroide é inofensivo. Um único pedaço de rocha foi capaz de matar os dinossauros. Aliás, aqui na Fatos tem um vídeo bem legal a respeito de como foram as últimas 24 horas dos dinossauros. Se você ainda não viu, depois que você terminar esse vídeo, dê uma conferida em como foi o fim desses répteis gigantes. E se um asteroide desse porte já caiu aqui uma vez, nada impede que esse fenômeno volte a ocorrer. Pensando nisso, a NASA fez então uma simulação sobre o que ocorreria se um asteroide atingisse a Terra. Nela, um objeto de 60 metros de diâmetro, se deslocando a 19 km por segundo, acaba caindo no Central Park, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. O impacto desse asteroide liberaria 20 megatons de energia. Só para você se situar sobre o que isso representa em termos práticos, a bomba jogada em Hiroshima durante a Segunda Guerra Mundial fez um estrago gigantesco e matou dezenas de milhares de pessoas, correto? Agora multiplique esse estrago por 1000. Sim, a energia liberada na queda de um asteroide de apenas 60 metros equivale a 1000 vezes a da bomba atômica. Só para você ter ideia, o asteroide que dizimou os dinossauros tinha aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro. Algumas fontes apontam que teria chegado aos 14. Imagine o estrago que ocorreu milhões de anos atrás. Na simulação, somente a queda do asteroide já afetaria de forma grave um raio de 15 quilômetros a partir do marco zero. E toda vez que um asteroide cai, há uma explosão de ar quente que acaba varrendo uma região ainda maior. No caso específico, Manhattan é simplesmente obliterada e quase toda a região metropolitana de Nova York ficaria sem um único sobrevivente. Para com que a simulação não se torne algo real, um dia ficou decidido que seria extremamente importante começar a estudar uma forma de impedir que asteroides com potencial de destruição possam cair por aqui na vida real.
Um dos programas criados pela NASA foi o Double Asteroid Redirection, cuja sigla é DART, algo que em português ficaria como redirecionamento de asteroide duplo. O plano é pegar uma sonda e atingir um asteroide chamado Didymos B. E um fato curioso é que esse asteroide orbita um outro asteroide maior, denominado Didymos A. E antes que você se preocupe, nenhum desses corpos está em rota de colisão com a Terra. A ideia é justamente usar esses pedaços de rocha como um teste. O começo da missão está marcado para 2021, sendo que o impacto da sonda com o asteroide é previsto para acontecer no mês de setembro de 2022. Mas ainda existem alguns problemas que os cientistas precisam resolver até a data do lançamento. Um dos principais é ter a certeza dos elementos que fazem parte do asteroide. Isso é relevante pois cada tipo de composição reagirá de uma forma bem diferente após o impacto. Algumas delas podem absorver melhor o choque, enquanto outras não tendem a reagir assim. Uma outra grande dificuldade enfrentada pelos cientistas é justamente como ter certeza de que a sonda irá atingir o asteroide. Lembre-se que guiar uma sonda pelo espaço é algo extremamente complexo e que envolve uma enorme quantidade de cálculos. Agora, guiar uma sonda para que ela atinja um outro objeto que esteja se movendo em alta velocidade pelo espaço é algo ainda muito mais complicado e suscetível a vários erros. Para diminuir a probabilidade de que a missão venha a falhar, os cientistas decidiram colocar um instrumento de navegação bastante avançado na sonda, denominado DRACO. O DRACO é um sistema óptico que capta imagens de onde o alvo está e assim aumenta as chances dos pesquisadores. Mas se a sonda vai bater no meteoro e se destruir durante o processo, como é que os cientistas vão saber se o objetivo deles deu certo? Uma sonda menor será enviada junto à DART para poder registrar tudo o que acontecer e para passar as informações para a Terra. Para isso, a NASA pediu apoio à Agência Espacial Italiana, que acabou desenvolvendo a LuciaCube, um pequeno satélite em forma de cubo que irá calcular a eficiência do impacto e a direção do pequeno asteroide. Não obstante, ela também apontará os detalhes que necessitarão ser ajustados para que as futuras missões sejam mais precisas e tenham um resultado melhor. Além do DART, existem outros projetos desenvolvidos para evitar que uma catástrofe como a que ocorreu com os dinossauros venha a ocorrer conosco. Um dos projetos desenvolvidos pela NASA foi publicado em um artigo na Acta Astronautica. Trata-se de enviar uma nave chamada Hammer, que significa Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response. Em português, seria mais ou menos missão de resposta emergencial hiperveloz para a mitigação de asteroide. Essa nave colidiria com um asteroide no mesmo estilo que o DART. Ainda conforme esse periódico, se a nave falhar, a NASA apelaria para o seu último recurso, a utilização de ogivas nucleares. O problema é que não se sabe os impactos que uma ogiva nuclear teria no espaço e nem se elas seriam capazes realmente de destruir um asteroide de grande porte. Entre os projetos para evitar uma catástrofe também há a opção de se criar uma espécie de laser que possa conseguir destruir asteroides ou desviar suas rotas. Outras ideias pouco convencionais já foram propostas, mas, seja pela praticidade ou pelos gastos, já foram descartadas. Qualquer que seja o projeto, ele é muito caro e precisa da cooperação de vários países para poder financiá-lo. Atualmente, existem reuniões periódicas entre algumas nações. Outra coisa que vale a pena você entender é que antes mesmo de se decidir o que fazer com um asteroide que ameaça a Terra, é fundamental que nós possamos identificá-lo inicialmente. E, de certa forma, essa é uma tarefa muito difícil. Dependendo de quando o corpo for encontrado, poderá ser tarde demais. Entre esses projetos se destaca o NEOSAT, sigla para Near Earth Object Surveillance Satellite,
algo como um satélite de observação de objetos próximos à Terra. Por causa disso, as agências espaciais ao redor do mundo e também iniciativas privadas vêm construindo telescópios e outros aparelhos que possam encontrar quanto antes esses pedaços de rocha e analisar suas respectivas trajetórias. No momento, nenhum asteroide muito grande que possa colidir com a Terra na próxima década foi detectado. E seja por intervenção divina, seja por sorte ou qualquer outro motivo, desde que a humanidade surgiu, nunca houve a queda de um grande corpo celeste na Terra. E esperamos que isso não aconteça tão cedo. Eu vou ficando por aqui. Deixo aquele abraço bem forte para todos vocês e até o próximo vídeo aqui na Fatos Desconhecidos.